gente recomeça para finalizar o simpósio com a última sessão antes do encerramento, a sessão de número 10. O professor Jaime Ginsburg teve uma confirmação de uma viagem na última hora e não pediu desculpas, mas não poderá participar dessa mesa. Está na Alemanha. Infelizmente não teremos a fala do professor Jaime, mas teremos a fala, mas não, sim teremos a fala do professor João Roberto Faria, que trata de Machado de Assis e escravidão no teatro. O João Roberto Faria, colega muito querido, comparsa aqui na organização do evento, quero aqui agradecer também pela parceria, pela colaboração, muito fácil de trabalhar. E o João Roberto tem um trabalho incrível sobre o teatro, está militante dos gêneros, foram chamados de gêneros menores, no caso do Machado, que não é menor, tem uma presença enorme ao longo da produção do Machado, e muito dessa visibilidade do teatro Machado, da sobrevivência do teatro Machado, se deve ao trabalho do João Roberto, que nos últimos anos tem organizado isso, um volume sobre o teatro, sobre escritos do teatro, realmente dá uma dimensão da importância que o teatro tem na vida literária do Machado. E além de publicação de peças, quando você vai organizar alguma coisa e você tem um texto, aconteceu comigo recentemente, você tem um texto bem estabelecido, um texto que você pode quase botar à venda e reproduzir, porque aquilo está muito bem pensado, muito estabelecido, é uma delícia para quem trabalha. Mesmo Paulo consagrado como Machado de Assis, os textos muitas vezes deixam a desejar. O trabalho do João realmente é excepcional, também nesse sentido. Então, enfim, queria passar a palavra para o João. O João vai ter a prerrogativa de falar um pouco mais, porque ele vai estar sozinho na mesa, então ele fica à vontade para fazer uma conferência de encerramento. Obrigado, Hélio, pelas boas palavras que você falou sobre o meu trabalho. De fato, há muitos anos eu venho me dedicando a estudar as relações entre o Machado de Assis e o teatro. O que eu vou apresentar hoje é uma parte de uma pesquisa que está em andamento, mas que já tem alguns resultados parciais, que eu pretendo ainda publicar este ano na forma de artigos, e que são as relações entre o teatro e a escravidão no Brasil. Um tema que é bastante rico porque ainda pouco explorado. E com a hemeroteca da Biblioteca Nacional fica mais fácil de a gente conseguir informações sobre o movimento teatral no Brasil inteiro. Então, esse trabalho que eu estou desenvolvendo tem o benefício, digamos assim, de contar com a hemeroteca, e eu tenho podido reunir muita informação, muita fonte primária para estudar essas relações entre o teatro e a escravidão ao longo de 50 anos, entre 1838 e 1888. Nesses anos também que eu estudei as relações do Machado com o teatro, eu deparei com um parecer que o Machado fez para o Conservatório Dramático em 1862 e um parecer sobre uma peça que trata da escravidão. E é um parecer surpreendente porque o Machado censura uma peça em que há um casamento entre um ex-escravo e uma mulher de ascendência nobre branca europeia. Eu vou falar inicialmente de como funcionava um pouco o Conservatório Dramático. O Machado foi censor durante 3 anos, de 62 a 64, emitiu 16 pareceres, e
E as regras do conservatório eram muito claras. Não se podia ofender a chamada moral, a religião, não se podia falar mal do imperador, evidentemente, não é? Mas era uma instituição muito fechada, muito rigorosa, e nós podemos nos perguntar o que é que o Machado, qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère, né? Quer dizer, foi se meter com essas pessoas conservadoras, né? E, na verdade, todos os intelectuais brasileiros dos anos 1860 foram censores do Conservatório Dramático porque acreditavam que era possível melhorar o nível das peças apresentadas e que podiam contribuir com isso, né? Então, não devemos ficar admirados, né, de que o Machado tenha sido censor do Conservatório Dramático. Na verdade, ele foi censor 2 vezes, porque o Conservatório Dramático teve 2 fases, de 1843 a 64 e depois de 1871 a 97. Né? Então, evidentemente, o papel do Conservatório Dramático era evitar que chegasse à cena, que chegasse ao palco qualquer assunto que fosse mais controvertido, que fosse, digamos assim, um assunto que gerasse discussão, discórdia, problemas, enfim, na sociedade. E as peças que eram consideradas imorais eram proibidas. Devemos imaginar, então, que um tema como a escravidão também era um tema que preocupava uma sociedade escravocrata em que a escravidão era legal. Né? Várias peças, ou estrangeiras ou brasileiras, entre 1843 e 64, nesta primeira fase do conservatório, foram proibidas exatamente porque abordavam a questão da escravidão. Né? Eu vou dar alguns exemplos, porque são muitas as peças, né? Mas há uma peça que foi apresentada no Conservatório Dramático em 1844 e que se chama O Marujo Virtuoso, ou Luciano, não está descendo aqui. Não, esse aqui é. Não podia pegar esse aqui? Travou? Uma peça com esse título, O Marujo Virtuoso, ou Os Horrores do Tráfico da Escravatura, de um francês radicado no Brasil. A gente não tem muita informação sobre ele, não é? Mas essa peça foi considerada pela censura do Conservatório Dramático como uma peça cujo objeto, diz o censor, não me parece admissível nas circunstâncias do país. Evidentemente, o parecerista não vai dar detalhes, não é? Mas nós sabemos quais eram as circunstâncias do país em 1844. Não é? Quer dizer, o tráfico de escravos era uma atividade desenvolvida com a conivência das autoridades, não é? Que fechavam os olhos, e ninguém seguia a lei de 1831, de novembro de 1831, que dizia: todos os africanos livres que forem contrabandeados para o Brasil, os navios apreendidos, esses africanos livres serão considerados livres, não poderão ser escravizados. Essa era a lei. Mas nós sabemos que essa lei não foi cumprida. Os navios que eram apreendidos, os escravos, ou melhor, os africanos livres eram os seus serviços eram arrematados e eles eram, na verdade, escravizados como os outros. Né? Então, todas as peças que tratavam de assuntos como o tráfico da escravidão, evidentemente, as peças eram proibidas pelo Conservatório Dramático. Né? As peças estrangeiras, aí vocês podem ver 2 títulos: Le Chevalier de Saint-Georges, de Melville e Beauvoir, e Le Docteur Noir, de Bourgeois e de Manoir. Essas peças também foram apresentadas ao Conservatório Dramático
em 1857 e 59 e foram proibidas porque abordavam uma questão que naquela altura para os censores era uma questão complicada e as peças eram consideradas imorais porque eram mulheres brancas que se uniam a homens ex-escravos, não é? Então a primeira peça, o Chevalier de Saint-Georges, fez um escândalo grande na França em 1840 e quando foi apresentada ao Conservatório Dramático em 1857 foi vista como algo indigno de ser mostrado no palco, não é? O primeiro parecerista diz assim: vocês podem acompanhar comigo aí. Se o principal... desculpem, essa é o parecer sobre a segunda peça, o Doutor Negro, que foi apresentada com o título O Doutor Fabiano. A primeira peça também foi proibida porque o parecerista disse que ela poderia provocar, desenvolver e alimentar paixões reprovadas e funestas, né? Os pareceres mostram muito bem o que era uma sociedade escravocrata no Brasil. Os preconceitos, o racismo, tudo isso aparece com muita clareza, né, nos pareceres, e eu então reproduzi um aqui para vocês terem uma ideia e que vejam exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Se o principal elemento do consórcio é a igualdade de condição de sangue, como querem os senhores Anicet e Dumanoir tornar possível e plausível, ainda clandestino como pintam, o casamento da filha de um opulento marquês, educada com esmero, com um negro antigo fama do titular? Quero o bem dos negros como o de todos os indivíduos de outras cores. Desejos felizes, mas o que não quero é o caos, a anarquia, a desmantelação dos costumes. Mostrar que o casamento de um negro com uma branca, seja de que hierarquia for, é um escândalo, principalmente na sociedade brasileira, não é perseguir o negro, ofendê-lo nem condená-lo ao celibato. Há belezas em todas as cores. Casem esses pretos com as pretas. E isso muito mais conforme com as leis da natureza e, sobretudo, com as consuetudinárias que regem os povos cultos, né? Então, esse é um parecer de um censor chamado Vitorino de Barros, que era um dos mais terríveis, digamos assim, do corpo de censores no Conservatório Dramático. A verdade é que ele e outros censores faziam de tudo para manter o status quo, não é? E o Conservatório Dramático não admitia que fossem representadas peças ou que criticavam o tráfico, ou que criticavam a escravidão, que era uma instituição legal no país, não é? E também pautava-se por preconceitos raciais e sociais no julgamento de enredos como o dessas duas peças francesas, o Doutor Negro e o Cavalheiro de São Jorge. Por que eu mencionei esses pareceres aqui? Porque na peça que o Machado de Assis censurou em 1862, apresenta um enredo semelhante, né? Ou seja, a peça se passa uma parte no México, né? Onde um rapaz e a mãe são escravos e vendidos pelo próprio pai dele, né? Esse rapaz é comprado por um senhor que o educa, ele volta a Portugal para encontrar o pai, desmascará-lo porque ele era um ladrão e devolver à família as condições, digamos assim, de uma vida normal, uma vez que estavam todos relegados à pobreza, porque o pai era um verdadeiro vilão, né? A palavra vilão também não uso à toa, não é? Todas as peças, em geral, essas peças, elas são peças maniqueístas, elas são melodramas, e a figura do vilão é necessária para que haja o prêmio à virtude e a punição de quem faz o mal no final, não é? Então, vejam, o Machado tinha 23 anos, não é?
fazia parte, portanto, do Conservatório Dramático como censor e era convidado pelos diretores dessa instituição a emitir pareceres sobre peças teatrais. Esse parecer é de 30 de julho de 1862, né? E nós podemos ver aí na tela. O drama original português do Sr. César de Lacerda, Mistérios Sociais, pode subir a cena, acho eu, feitas certas alterações. Uma dessas afeta a parte principal do drama, é a alteração da condição social do protagonista. O protagonista é um escravo que, tendo sido vendido no México conjuntamente com sua mãe pelo possuidor de ambos, que era ao mesmo tempo pai do primeiro, dirige-se depois de homem liberto a Portugal em busca do autor dos seus dias. No desenlace da peça, Lucena, o protagonista, casa com uma baronesa. A teoria filosófica não reconhece diferença entre dois indivíduos que, como aqueles, tinham as virtudes no mesmo nível. Mas nas condições de uma sociedade como a nossa, esse modo de terminar a peça deve ser alterado. Dois expedientes se apresentam para remover a dificuldade. O primeiro é não efetuar o casamento, mas neste caso haveria uma grande alteração no papel da baronesa. Supressão de cenas inteiras e até a figura da baronesa se tornaria inútil no correr da ação. Julgo que o segundo expediente é melhor e mais fácil. O Visconde, pai de Lucena, teria vendido no México sua amante e seu filho, pessoas livres. Este traço tornaria o ato do Visconde mais repulsivo. Lucena dar-se-ia sempre como legalmente escravo. Esse expediente é simples. Na penúltima cena e penúltima página, Lucena, depois das palavras "ainda não acabou", diria: "Uma carta de minha mãe dava-me parte de que éramos, perante a lei, livres, e que entre a prostituição e a escravidão, ela resolveu guardar silêncio e seguir a escravidão, cujos ferros lhe deitara meu pai." Né? O Machado sugere algumas outras alterações pontuais, não é? E esse parecer, de modo geral, mostra para nós, por incrível que pareça, que Machado não escapou dos preconceitos do seu tempo. Né? Preconceitos principalmente contra o escravo ou contra o ex-escravo, né? Como nós vimos nas peças francesas e como também estamos vendo nessa peça portuguesa. É difícil saber se o Machado teve acesso ou leu os pareceres sobre as peças francesas, né? Que as interditaram. Mas os pareceres sobre o Cavalheiro de São Jorge foram publicados no Diário do Rio de Janeiro em 4 de novembro de 57. Talvez Machado os tenha lido. Por outro lado, é bem possível que ele tenha lido o parecer que fundamentou a proibição do drama Mistérios Sociais, que foi apresentado pela primeira vez ao Conservatório Dramático em 1859. Ou seja, o Machado não está dando o primeiro parecer brasileiro sobre essa peça portuguesa, mas o segundo, não é? E o censor de Mistérios Sociais, que emitiu o parecer em 1859, foi esse terrível Vitorino de Barros, né? Que também havia censurado a peça O Doutor Negro. O parecer dele lembra muito o de Machado, ou melhor, seria dizer, o de Machado lembra o de Vitorino de Barros, que diz assim: "Creio que o Sr. Lacerda não convirá em alterar o seu drama para que em nossos teatros possa ele ser representado. Como, porém, o cargo de censor me incumbe de propor as modificações que julgar necessárias, entendo que sem o desaparecimento da condição servil de Lucena, protagonista da peça, o que a fará mudar de fundo e de forma, não possa ela subir à cena. É infelicidade nossa haver escravos em nosso país, mas uma vez que os há, e fora mesmo impolítico e ruinoso abrir mão deles sem substituí-los por braços livres de tão difícil aquisição, é, além de inconveniente, perigosa a representação de um drama cujo herói nasceu escravo. Não é por timidez que o digo, é para prevenir os excessos a que obriga a conquista da liberdade, a possibilidade de cenas de insurreições
que tem ensanguentados algumas províncias do Império e a frequência de processos e execuções de assassinos de seus senhores. Então, a pintura da escravidão feita pelo Vitorino de Barros, não é terrível, e o escravo é uma ameaça constante ao homem branco. Né? Quer dizer, o Machado não entra em detalhes a respeito da censura que ele faz. Não é? Quer dizer, o Machado usa uma expressão que era comum e que, digamos assim, nós é que temos que interpretar o que ele está querendo dizer nas condições de uma sociedade como a nossa. Né? Quer dizer, o Machado evidentemente leu esse parecer, não é? E deve ter pensado que não poderia mesmo aprovar uma peça dessas porque o presidente do conservatório não permitiria a sua representação. E, digamos, sugeriu alterações que também haviam sido sugeridas por este censor, ou melhor, esse censor não sugeriu alterações, mas disse que sem alterar a condição servil do protagonista, a peça deveria ser proibida. O que é interessante de observar é que não se menciona a cor do personagem, se menciona apenas a sua condição servil. Não é? O preconceito maior da sociedade, embora houvesse preconceito racial, o maior preconceito era um preconceito social contra aqueles que não conseguiam ou que não conseguiam esconder que haviam sido escravos ou que tinham pais escravos. Pelo menos duas peças dessa época mostram isso. Na peça, no drama Mãe, do José de Alencar, nós temos uma escrava parda que é escrava do próprio filho, que não sabe que ela é sua mãe. A peça é baseada nesse segredo que, quando é desvelado, leva essa mulher ao suicídio. Por quê? Ela se suicida para que o filho branco não se envergonhe da sua condição de ser filho de uma escrava. Ela renega a maternidade enquanto morre pelo efeito de um veneno que ela ingeriu. Há uma peça chamada Cancros Sociais, de 1865, de Maria Ribeiro, em que o protagonista fica aliviado no desfecho, porque ele é um homem casado, que resolve comemorar os 15 anos da sua filha dando a liberdade a uma escrava da sua terra natal, que é a Bahia. Quando essa escrava é levada à sua casa, ele fica embaraçado, envergonhado, porque ele vê que era a sua mãe. E qual é o problema dele? É que a sua mulher fique sabendo que ele é filho de uma escrava. E, como se a Maria Ribeiro tivesse lido esses papéis todos, esses pareceres, ela faz com que tanto a mãe quanto o rapaz já eram livres quando foram vendidos como escravos. E aí acaba o problema. Quer dizer, eles sabem que a mulher não vai rejeitar, enfim, não há nenhum problema quanto a isso. Então, assim, o que o Machado deve ter pensado ao fazer o seu parecer é, digamos assim, na inconveniência de apresentar uma sociedade escravocrata um personagem que chega a uma posição social como está com o estigma da escravidão. E na peça portuguesa, o trecho que o Machado sugere ser substituído diz assim: o escravo tornou-se um negociante honrado e felicíssimo. Por toda parte lhe consagravam um maior respeito e estima, porém os invejosos atiravam-lhe constantemente com o apelido filho de um ladrão. Aquele gênio independente e probo não podia viver assim rodeado pelas vítimas de seu pai. Juntou dinheiro e pagou-lhes. O Machado propõe então uma carta de minha mãe, dava-me parte de que éramos, perante a lei, livres, e que entre a prostituição e a escravidão, ela resolveu guardar silêncio e seguir a escravidão, cujos ferros lhe deitara meu pai. Quer dizer, então nós temos uma alteração pontual
mas fundamental, né, para que essa peça pudesse ser representada numa sociedade escravocrata, sem causar, digamos assim, nenhum escândalo social ou nenhuma, no caso do Eduardo de Barros, nenhum estímulo, não é, a uma ressurreição, como se os escravos pudessem assistir às peças, não é? As outras alterações sugeridas pelo Machado, não é, eu destaquei aqui uma da página 78, é uma supressão. O Machado diz, a página 78 vamos fazer alguma substituição. O volume da peça que eu consegui ler é o volume que foi a edição de 1858, então eu consegui ver a que o Machado está se referindo. Então a única fala que poderia merecer um corte é a fala de Frederico Lucena, que é o protagonista, que se dirige a Maria, que é a sua sobrinha, que não sabe ainda, né? E ela diz, o chama de meu senhor. Com um pouco de repugnância, segundo a rubrica, ele diz a ela: menina Maria, peço-lhe encarecidamente que me não trate com tanta submissão. Esse meu senhor constante aflige-me, desgosta-me, recorda-me o passado. Meu senhor foi a primeira frase que o escravo soube dizer. Evidentemente, por uma questão de coerência, isso devia ser cortado, porque se o protagonista sabe que foi vendido indevidamente, ilicitamente, porque era livre, ficaria incoerente manter esse pedaço na peça. Então, Machado também teve cuidado de sugerir alterações para que a peça tivesse coerência. Agora, o que também me surpreende é que o Machado não só propôs a alteração da condição servil do personagem, como também cortou trechos em que, digamos assim, as falas do personagem sobre a escravidão são críticas muito fortes, né? Por exemplo, na página 136, o Machado disse que fez uma grande supressão. Lendo a página 136, é possível, então, dizer que ele cortou os trechos que vocês podem ler aí na tela. É o protagonista contando a sua história. Depois da fuga do estrangeiro, os negociantes da terra, intimamente convencidos de que estavam roubados, procederam ao inventário das propriedades do seu colega ausente, e foi tudo vendido em asta pública, para pagamento de parte do roubo. Entre os objetos vendidos, haviam alguns desses miseráveis, a quem Deus concedeu os privilégios de homens, mas a quem outros homens deram a propriedade de animais. Faltaram aspas aí. Machado substituiu as palavras duras da última frase por: entre esses objetos havia alguns escravos. O restante do diálogo, que foi cortado, ele está conversando com as personagens e contando um pouco da sua história. Não é como se fosse um romance. Ele usa uma expressão forte, né, falando em manada, desses padrões vivos da perversidade humana, não é? E mais à frente, ele vai continuar a sua história, que é esta. Vou continuá-lo, minha senhora, o romance, né? Não se pode pintar com verdade uma cena de escravatura, e muito menos nas circunstâncias daquela. Os escravos de uma propriedade rural, depois de alguns anos, são todos parentes ou amigos íntimos. Quando chegam a ser vendidos e comprados por diferentes pessoas, é um quadro de lástima, de miséria, de desgraça, enfim, de tal forma patético que não há pincel que o desenhe, nem pena que o escreva, nem palavras que o digam. É uma aglomeração de sentimentos tão diversos que, se o coração chorasse uma lágrima por cada um, não haveriam mais lágrimas para chorar. Né? Então, esses cortes alusivos à escravidão provavelmente se explicam, não é, pelas injunções do próprio Conservatório Dramático, né, que estava atento às peças que faziam críticas à escravidão. E o que é curioso, toda a peça se passa ou no México ou em Portugal. Se trata de referências à escravidão no México, nenhum brasileiro teria dúvidas de que também podiam dizer respeito ao Brasil. Daí a censura rigorosa.
Bom, esses pareceres foram descobertos em 52, eles foram comentados por Lúcia Miguel Pereira, que disse que o Machado se mostrou timorato e conservador, estou citando a Lúcia Miguel Pereira, atingindo a extremos de convencionalismo, de acatamento às instituições, embora fossem nefastas. Eugênio Gomes, que foi quem descobriu esses pareceres, disse que Machado demonstrou preconceito social e agiu francamente com a sociedade intolerante da sua época. Machado não precisa de ninguém para defendê-lo em relação à sua posição sobre a escravidão e sobre a abolição. Não é? A obra dele está aí para quem quiser ver como que ele lidou com esse assunto. Não é? O Jean-Michel Massat pondera que o parecer se opõe ao que Machado afirmava sobre o problema da escravidão. Vejam, é uma visão que esse parecer nos passa, do Machado, muito contrária à visão que nós temos dele em relação às questões da escravidão. O que aconteceu na sequência é que a peça foi representada com as modificações que o Machado sugeriu. Né? E eu quero crer que no noticiário do Diário do Rio de Janeiro, num texto que ainda é inédito de Machado, porque não está assinado, mas há uma coincidência de termos do parecer e dessa passagem. O Machado então comenta, resumindo o enredo, e nós vemos que não se trata mais de colocar no resumo do enredo que o menino e o menino e a mãe foram vendidos como escravos. Vejam, o enredo é simples. Trata-se de um filho que, tendo sido vendido com sua mãe pelo próprio autor de seus dias, na República do México, ganha liberdade, ilustra-se, enriquece, paga as traficâncias de seu pai e vai depois encontrá-lo em Portugal, mostra-lhe a enormidade de seu crime e restitui a felicidade e a fartura à família indigente e desamparada do ex-negociante do México. Com isso também a peça se adequava ao modelo de teatro moralizador, não é? De teatro como uma instituição civilizadora, que é, digamos assim, a noção, o conceito que o Machado tinha do teatro. Não é? Bom, vamos contrapor a esse parecer agora as posições do Machado como crítico teatral em textos nos quais ele não tem nada a ver com aquilo que nós vimos aqui. Ou seja, o Machado comentou 5 ou 6 peças teatrais entre 1859 e 68, que eram peças em que você podia ver a crítica à escravidão nos seus enredos, na criação dos seus personagens, e o Machado, nós sabemos, no final de 1859, começo de 1860, ele vai se alinhar com os jovens liberais, vai entrar no Diário do Rio de Janeiro, que era um jornal que ressurgia de oposição, reunindo ali o Quintino Bocaiúva e outros jovens liberais. É claro, então, que o Machado não podia ser a favor da escravidão. Não é? E, como folhetinista, ele devia se ocupar dos espetáculos teatrais. E a primeira peça sobre a qual ele escreveu foi o drama O Escravo Fiel, que é um drama fraco do ponto de vista literário, a respeito de uma família que quer enganar uma mocinha que deve herdar a fortuna do seu pai, mas os seus familiares querem tomar conta dessa herança, e esse homem tem um escravo fiel que vai fazer de tudo para que essa mocinha fique com a herança. Ele recebe assim, os papéis do seu antigo senhor e não sabe ler. E entre esses papéis está uma carta de alforria, porque ele a merece, uma vez que ele é um bom escravo, um escravo fiel, que é um estereótipo que vem da leitura que se fazia nessa época da cabana do pai Tomás. E o Machado, então, assistindo a peça, ele aponta os defeitos formais, mas diz assim: as tendências liberais do autor, alguma coisa nacional que há, intenção de moralizar, salvaram o pensamento que tanto peca pela manifestação.
Eu acho que é importante atentar ao elogio às tendências liberais que o Machado vê no drama do Carlos Antônio Cordeiro, esse é o nome do autor, porque isso pode sinalizar um diálogo do teatro com novas aspirações políticas que começam a se fazer presentes entre os brasileiros descontentes com a escravidão, que é uma instituição que é uma vergonha para o país. Nós estamos vivendo, nesse momento, um surto de progresso já em moldes capitalistas, provocado pela interrupção do tráfico de escravos. Né? Quer dizer, e é sintomático também que no seu comentário crítico, Machado tem observado que os aplausos recebidos pela peça O Escravo Fiel foram motivados pela repulsa à escravidão. O Machado escreve isso no seu comentário. Né? Depois, em 1860, em março, o Machado assiste à primeira representação da peça Mãe, do José de Alencar, né? E escreve simplesmente que essa peça merecia ter a mesma nomeada que A Cabana do Pai Tomás. Né? A Cabana do Pai Tomás é um romance que foi, nos anos 50, uma bíblia do abolicionismo. Né? Quer dizer, o Hélio já escreveu sobre a circulação desse romance no Brasil nos anos 50, e nós poderíamos ainda acrescentar que a circulação no mundo ocidental foi assim da ordem de 2 milhões de exemplares vendidos. Foi um dos grandes best-sellers do século XIX. Como que Machado vê Mãe do Alencar? Eles assim: é o melhor de todos os dramas nacionais até hoje representados, uma obra verdadeiramente dramática, profundamente humana, bem concebida, bem executada. Acho que eu não pus aqui. O melhor de todos os dramas nacionais até hoje representados, uma obra verdadeiramente dramática, profundamente humana, bem concebida, bem executada, bem concluída. E ainda mais, o grifo é meu. Se ainda fosse preciso inspirar inspirar ao povo o horror pela instituição do cativeiro, queremos que a representação do novo drama do Sr. José de Alencar faria mais do que todos os discursos que se pudessem proferir no recinto do corpo legislativo, e isso sem que Mãe seja um drama demonstrativo e argumentador, mas pela simples impressão que produz no espírito do espectador, como convém a uma obra de arte. Né? Então, se nós, essa expressão, horror pela instituição do cativeiro, mostra um pensamento de Machado de Assis em relação ao cativeiro. Quando estreou O Demônio Familiar, que é uma peça que trata da escravidão, Machado não era crítico, mas em 1866, escrevendo sobre toda a dramaturgia do Alencar, ele escreve sobre essas duas peças, O Demônio Familiar e Mãe, dizendo o seguinte, que as conclusões de ambas têm um caráter social que consolam a consciência, pois sem saírem das condições da arte, mas pela própria pintura dos sentimentos e dos fatos, são um protesto contra a instituição do cativeiro. Né? Então, nós podemos deduzir qual é a posição do Machado em relação a esse tema tão difícil de ser, digamos assim, discutido e comentado no Brasil do início dos anos 60, né? Que é também na época em que o Tavares Bastos publica as cartas do Solitário no jornal Correio Mercantil, em 1861, já fazendo crítica à violenta escravidão, propondo a substituição pelo trabalho livre. Né? Quer dizer, o Partido Liberal começa a defender o que o Bose chama de um novo liberalismo, porque o Partido Liberal também tinha escravocratas e ainda vai ter escravocratas até os anos 70, né? Mas alguma coisa está mudando na mentalidade do brasileiro. Né? Quer dizer, a escravidão começa a ser contestada, ainda que de maneira talvez assim tênue, pequena, por poucas pessoas, mas é um processo que vai se desdobrando e ganhando corpo, né, ao longo dos anos que se seguem. Um outro drama comentado pelo Machado é o drama Raabás, de Rodrigo Otávio de Oliveira Menezes, que era um estudante do Largo de São Francisco, aqui de São Paulo. Né?
A título de curiosidade, o protagonista é um escravo que teve a esposa violentamente assassinada pelo feitor da fazenda. O escravo o mata e foge. E durante a sua fuga, ele vê a filha do seu senhor chegar com um bebê nos braços e abandoná-lo sobre uma pedra. Rabaz salva o bebê e 20 anos depois, sob falsa identidade, vive com agora a rapaz Henrique num pedaço de terra que pertence aos herdeiros do seu antigo senhor, que são os pais de Henrique. E, o enredo se complica um pouco porque a mocinha vai se sentir, digamos assim, interessada no rapaz, são irmãos, não sabem, mas as ameaças de incesto no teatro brasileiro são constantes, eles nunca se realizam, acho que é verdade, né? O rapaz se dá a conhecer aos pais da mocinha, revela a história de Henrique, a família se recompõe e o escravo é recompensado com a liberdade e com as terras onde vive. Ou seja, o seu caráter nobre é reconhecido. Uma peça tipicamente romântica, não é? Em que o personagem é possivelmente inspirado no protagonista de A Cabana do Pai Tomás. Machado, ele escreve sobre esse drama dizendo, quem leu o drama não vai deixar de concordar com ele, que é tosco pela forma e brilhante pelo fundo. Claro, tosco pela forma e brilhante pelo fundo, é a maneira como é assim, apresentada a escravidão e a nobreza do caráter do escravo. É uma bela ideia, mal afeiçoada e mal enunciada, o que não tira ao livro certo mérito que é forçoso reconhecer. Simpático às ideias liberais, Machado valoriza o conteúdo, que é francamente anti-escravista e identifica os dois fatos sobre os quais se baseia a peça. Entre aspas, aí vocês podem ler. Primeiro, a condição precária dos cativos. Depois, a generosidade que pode existir nessas almas que Herculano diria atada a cadáveres. Então nós temos aí, né, o comentário do Machado, no qual nós podemos juntar o comentário do Pessanha-Póvoa, que era também editor da revista dramática, que o Plínio reeditou, né? O Pessanha-Póvoa diz: Rabaz é um grito contra a escravidão, um protesto santo e justo contra a usurpação consagrada sobre o título de direitos. Claro que além do Machado, outros jovens escreviam nos jornais e o pensamento liberal avançava também entre esses jovens, né? O recorte que eu estou fazendo aqui é em relação a Machado de Assis. Mas vejam como esses trechos que eu estou trazendo aqui para vocês, das críticas teatrais, das crônicas do Machado, mostram a sua verdadeira posição em relação à questão da escravidão, né? Vejam, a peça da Maria Ribeiro, chamada Cancros Sociais, que tem esse Eugênio como um negociante bem-sucedido no Rio de Janeiro, um homem íntegro, generoso, bom marido, 34 anos, e que vai ser constrangido pela presença da mãe, né? Que é, a seu ver, escravo, que ele vai libertar, ele vai comprar a liberdade dela. Como eu disse há pouco, tudo se ajeita, porque eles não eram escravos e ele não vai ser, o casamento não vai se desfazer, não vai acontecer nada com ele, né? O Machado diz assim, depois de ver o drama no teatro: na guerra feita ao flagelo da escravidão, a literatura dramática entra por grande parte. E mais, o novo drama é ainda um protesto contra a escravidão. Apraz-nos ver uma senhora tratar do assunto que outra senhora denominada universal, Mrs. Beecher Stowe, iniciou como mestre. Então, mais uma vez aqui, a relação com a Cabana do Pai Tomás, que era uma referência obrigatória a quem tratava da escravidão nesses anos 1850 e 1860. E, finalmente, a última peça que o Machado comenta é o drama do Castro Alves, né, Gonzaga ou a Revolução de Minas. Acho que todos sabem aqui, né, que o Castro Alves vinha do Nordeste para São Paulo para continuar a faculdade de Direito. Ele para no Rio de Janeiro, ele tem uma carta de apresentação, vai conversar com Alencar. Alencar escreve uma carta pública
que sai do Correio Mercantil para o Machado, dizendo que o Machado é o único que se dedicou à crítica com estudo, com conhecimento, e que ele então passava a tarefa de julgar os poemas e o drama ao Machado de Assis. Né? E nós sabemos que o Castro Alves era uma figura carismática, e que lia os seus textos, ele declamava nas negreiras com muita emoção. E ele leu alguns dos seus textos numa redação de jornal, e o Machado estava presente, e nessa carta pública o Machado então faz o elogio do talento, da criatividade do Castro Alves, sem deixar de apontar uma ou outra fraqueza, ou nos seus versos, ou no seu drama, pelo excesso, digamos assim, né, de um linguajar, condoreiro, digamos assim, na linha da linguagem do Victor Hugo. Né? No entanto, nós sabemos que o Castro Alves não seguiu a lição da história para escrever o drama Gonzaga, a Revolução de Minas. Né? Quer dizer, o Castro Alves, com a extrema liberdade que a arte deve ter, ele colocou junto com a luta pela independência, a luta pelo fim da escravidão. Né? Nós sabemos que os árabes todos tinham escravos, o Cláudio Manuel da Costa era rico, tinha dezenas de escravos, mas a história deve ceder lugar à imaginação e à luta do momento, de 1867-68, que é a luta contra a escravidão. O Machado ratifica a infidelidade histórica. Isso que é interessante. Né? Em uma conspiração, vocês podem ler aí na tela, em uma conspiração para a liberdade, era justo aventar a ideia da abolição. Luiz representa o elemento escravo. Contudo, o Sr. Castro Alves não lhe deu exclusivamente a paixão da liberdade. Achou mais dramático pôr naquele coração os desesperos do amor paterno. Quis tornar mais odiosa a situação do escravo pela luta entre a natureza e o fato social. Né? Então, todos esses depoimentos do Machado, né, como eu venho dizendo, mostram, não é, digamos assim, nas entrelinhas ou suboficialmente, o seu pensamento em relação à escravidão. No passo seguinte, ou nos anos que se seguem, o Machado vai escrever pouco para o teatro, ele se casa, ele vai ter um emprego público, ele vai cuidar de fazer contos, romances, né? E essa atividade crítica diminui. Né? Ao mesmo tempo, a luta abolicionista começa a avançar, logo após o aparecimento de Castro Alves com seus poemas, não é? E, evidentemente, com toda a ação dos políticos no parlamento, essa luta tem uma primeira vitória em 1871, que é a Lei do Ventre Livre. Nos anos que se seguiram até 1888, o teatro foi um forte aliado dos abolicionistas e muitas peças foram escritas em todo o Brasil, dando continuidade àquelas que foram pioneiras no final da década de 50 e na década de 60. Ao contrário do romance, não é, que tem um número muito pequeno, não é, quer dizer, o número de romances que tratam da escravidão é muito pequeno, as peças teatrais que tratam desse assunto passam de 30 nessa altura. É que são pouco conhecidas, são pouco lidas. Mas eu consegui, digamos assim, reunir informações que mostram que a luta abolicionista foi uma luta nacional, não foi localizada numa única cidade, em uma corte. Não é? Ao contrário, o movimento foi feito em Pernambuco, no Ceará, onde primeiro os escravos foram libertados, e as peças foram escritas, as peças anti-escravistas ou até abolicionistas foram escritas no Brasil inteiro. Não é? E, embora o Machado tenha escrito pouco sobre o teatro, ele teve que acompanhar o movimento teatral, porque, mais uma vez, ele se tornou censor do Conservatório Dramático, exatamente no ano de 1871. Né? O problema para nós
estudarmos isso é que toda a documentação dessa segunda fase do conservatório se perdeu. Né? Quer dizer, nós não sabemos quais peças, ou melhor, não sabemos como as peças foram julgadas, quais pareceres foram dados, os termos desses pareceres. Né? Então nós não temos como saber que peças o Machado proibiu ou que peças ele censurou. Por outro lado, nós podemos saber que as peças que foram representadas no Rio de Janeiro foram aprovadas pelo Conservatório Dramático. Não é? E a partir mais ou menos de 1875 até 1888, várias peças foram encenadas. Eu vou ter uma lista aqui para vocês. Vejam, A Cabana do Pai Tomás estreou em 1876 no Rio de Janeiro, e essa peça foi representada no Brasil inteiro por um ator chamado Guilherme da Silveira, que era empresário. Ele apresentou no Rio de Janeiro, tentou apresentar em São Paulo, e a peça aqui foi proibida de ser representada em 1877. Ele então foi ao Rio Grande do Sul, encenou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, depois subiu, ensinou na Bahia, Pernambuco, Fortaleza, São Luís e Belém do Pará. Né? Cada encenação da Cabana do Pai Tomás, em teatros com 800 lugares, às vezes mais de 1000, provocavam, enfim, uma comoção, né? Porque essa adaptação teatral, de uma certa forma, para quem não havia lido o romance, colocava na cena o que era escravidão. Né? Então, a importância dessa peça para a formação de uma consciência abolicionista no Brasil foi enorme, uma vez que ela foi representada no Brasil inteiro. E não só por esse ator e empresário, mas houve outras montagens de outros atores e empresários. Né? Cenas da escravidão, uma acomodação aos costumes brasileiros da peça Cora ou Escravatura, de Gilles Barbier. O Doutor Negro, que havia sido proibida lá no final dos anos 50, foi finalmente liberada e encenada. O Pai da Escrava, de Manuel Joaquim Valadão. O Liberato, de Arthur Azevedo, que é uma comédia, um fim trágico. O Segredo do Lar, de Cândido Barata Ribeiro. A Filha da Escrava, de Arthur Rocha. Essa peça merece um destaque porque o Arthur Rocha era um autor gaúcho, não é? Que escreveu essa peça, A Filha da Escrava, para uma atriz mirim chamada Julieta dos Santos, que ficou famosíssima. E o empresário, que se chamava Moreira de Vasconcelos, viajou com a Julieta dos Santos pelo Brasil inteiro. Essa peça, junto com a Cabana do Pai Tomás, essas duas peças levaram a discussão sobre a escravidão, né, no teatro no Brasil inteiro. Né? Então é notável assim, o sucesso que essa peça fez, porque a Filha da Escrava, evidentemente, é uma menina de 9, 10 anos, que é filha da escrava da casa e do filho dos donos da casa, que é criada pelos avós como se fosse filha apenas do filho e, portanto, não tivesse mãe. E é claro que esse segredo vai ser revelado no fim. E essa menina tem o discurso anti-escravista na boca, o discurso abolicionista. Né? Então, essa peça serviu bastante também para o debate no teatro sobre a questão da escravidão. A adaptação do romance Mulá, feita pelo próprio Luiz Azevedo, foi bem sucedida no palco. Os Escravocratas, ou A Lei de 28 de Setembro, de Fernando Pinto de Almeida Júnior, e A Mãe dos Escravos, do português Aristides Abranches, uma outra adaptação da Cabana do Pai Tomás. Né? Então, todas essas peças foram encenadas com a aprovação do Conservatório Dramático. Quando foi encenada a Cabana do Pai Tomás, sobrou um puxão de orelha para o Machado de Assis, porque um jornalista disse que essa peça tinha que ter sido proibida, não é? Porque a escravidão era uma instituição legal. Se no ano anterior, de 1875, Os Lazaristas, que era uma peça anticlerical, tinha sido proibida, então esta também tinha que ser proibida. E aí ele faz uma sugestão de que deviam ter feito como fez o Machado de Assis em 1875, ou seja,
libera a peça, mas deixa para a polícia proibir. Né? Quer dizer, o Machado entrou de gaiato nessa história, porque nós não sabemos se foi ele que deu o parecer para a cabana para Tomás. Talvez seja. Né? Talvez alguém tivesse alguma informação sobre isso, mas nós só vamos saber isso quando essa documentação do Conservatório Dramático for encontrada. Contra o Conservatório Dramático dessa época, houve só uma única proibição, até onde eu sei, de peças que tratam da escravidão. O drama O Escravocrata, do Arthur Azevedo e do Urbano Duarte. Né? Que foi proibido em 1882, porque também trazia à cena os amores de um escravo com a dona da casa, uma mulher branca, de cuja relação nasceu um filho. Né? Então essa peça também foi proibida. Para concluir, então, né, quer dizer, o que nós podemos, em relação ao que eu expus até aqui, o que nós podemos concluir? Em primeiro lugar, que o parecer de 1862 não se deveu a convicções pessoais de Machado, mas a injunções do Conservatório Dramático Brasileiro. Como havia um parecer anterior da peça Mistérios Sociais, proibindo essa peça, né, um parecer de 1859, Machado retomou esse parecer, mas ofereceu a alternativa de aprovar a peça com algumas modificações. Em segundo lugar, os comentários críticos de Machado sobre peças teatrais que puseram em cena a escravidão revelam o seu posicionamento político alinhado com o pensamento liberal e a condenação do cativeiro. Né? As 6 peças que eu comentei aqui, trazendo as palavras do Machado, provam isso. Agora, evidentemente, como todos nós sabemos, Machado não foi um militante na luta abolicionista. Ele não esteve na linha de frente dos combates. Mas, além dos comentários postos em evidência nesta exposição, é possível encontrar em suas crônicas, contos e romances um grande número de passagens em que fica explícito o seu posicionamento contrário à escravidão. Não é? Quer dizer, aquelas acusações do passado, de um Machado absenteísta, de um Machado indiferente à questão da escravidão, hoje em dia ninguém acredita mais nessas opiniões a respeito do Machado. Eu acho, se eu não estiver errado, que isso começou a mudar com um artigo muito importante do Raimundo Magalhães Júnior, publicado em 1957, que se chama exatamente Machado de Assis e a Abolição. De lá para cá, vários estudos, né, sobre Machado afrodescendente, Machado e escravidão, livros, artigos têm sido publicados e, digamos assim, apresentando para nós, né, a figura verdadeira de Machado como um homem evidentemente contrário à escravidão e favorável à abolição. Muito obrigado. Bom, obrigado por esse painel aí da produção do Machado, da produção como censor, da produção como autor de teatro. Eu queria aqui fazer alguns comentários antes de passar para as perguntas do público. Quanto no próprio parecer dos mistérios sociais, né, acho que a observação dele numa sociedade como a nossa, né, pode ser de várias maneiras. Né? Porque pode ser, de uma certa maneira, uma adequação às regras do conservatório, mas também acho que ali, naquele parecer, é impressionante que ele está pensando como uma estrutura disso, né, da peça. Né? Propõe modificações, quer dizer, quanto não tem ali também uma questão de verossimilhança, um canto de expor, digamos assim, o que de fato ocorre. Né? É uma outra possibilidade, porque numa sociedade como a nossa pode ser, né, pode estar apontando para mais de uma coisa, me parece. Né? Eu sempre queria ver como que você pensa essa questão. Um outro caso do parecer, ele tem uma animalização, né, no personagem, tem um adjetivo, né, que ele também tira. Né? É curioso isso, porque o Machado ele tem, né, é uma posição dele, quando vem a onda lá do realismo naturalismo, a questão da animalização humana é uma coisa que ele rejeita, né? Quer dizer, qualquer adjetivo, então,
quando ele se coloca em relação ao Primo Basílio e ao Eça de Queiroz, uma das questões que ele coloca é isso, né? A gravidez bestial, por quê? Ele tem uma coisa que ele realmente não topa, né? E é interessante ver isso aparecendo ali já nos anos 62. Então, talvez você tenha, né, outros casos aí para comentar com a gente. A outra questão que vou jogar algumas também para depois, eventualmente, isso ser retomado pelos colegas da plateia, a questão de quando esses pareceres desaparecem, eles enfim, foram destruídos por algum motivo, não sei onde estão, não tem registro disso nos próprios jornais. Você chegou, o movimento do conservatório, ele não tem nenhuma repercussão do ponto de vista dos jornais. Acho que, enfim, imagino que você tenha ido, porque você o pesquisador de mão cheia vai atrás dessas possibilidades todas, mas queria saber de que maneira que isso repercutia, né, nos próprios jornais, né, porque a cena teatral tinha uma cobertura, né, forte. E aí, a última questão é a questão do recorte que você faz, né, 1838, 1888, né, não sei se exige demais, porque são 50 anos, é bastante tempo, mas eu fico curioso, quer dizer, porque o 88 é uma data, né, a questão da escravidão, ela permanece, né, em vários sentidos, né, então eu queria saber se você foi um pouco além para ver de que maneira que no pós-abolição a questão da escravidão continua presente na cena teatral, se você pudesse comentar o que mudanças se dá para perceber. Você tem estudos que já mostram a mudança no modo de representação ou não, no período pós-abolição. Acho que essas são as questões. Bom, a questão da cabana do Pai Tomás também, que é um assunto que me interessa muito, né, como ela é realmente, desde os anos 50, um texto que tem uma circulação enorme, tem 4, na primeira metade dos anos 50, tem 3 ou 4 traduções para o português e circula, né, mas tem de fato, quer dizer, um veto à peça que só vai aparecer na cena ali, né, mais nos anos 70, né, isso é impressionante, quer dizer, tem um tempo aí, né, e é curioso porque o texto publicado, o livro, e como o teatro, isso é um sintoma também do teatro, da repercussão que o teatro poderia ter para um público muito maior, o tipo de comoção que poderia causar a encenação teatral em relação ao livro, enfim, né, cujo provavelmente o acesso ao livro é muito mais restrito do que o teatro. Não sei se essa hipótese se verificou. O teatro é uma caixa de ressonância ou de uma repercussão talvez maior do que os livros. Enfim, são questões aí que eu coloco para você comentar da maneira que quiser. Tá bom. São várias questões, né? Sobre a cabana do Pai Tomás, o que eu acho interessante de observar é o seguinte: logo que o livro foi feito, houve várias adaptações nos Estados Unidos, né? E depois, já em 1853, houve a adaptação francesa. Em 1864, a adaptação portuguesa. No entanto, a adaptação francesa de 1853 só foi representada aqui em 1876. E o que é curioso? É que no teatro Ambivi Comique, que foi representado em Paris, na cabana do Pai Tomás, era nesse teatro que o João Caetano ia buscar o seu repertório de peças para encenar no Brasil. Todos os dramas que faziam sucesso em Paris eram traduzidos e representados no Brasil. Por que a cabana do Pai Tomás não foi traduzida e representada nesses anos 50? Porque, evidentemente, o Conservatório Dramático não permitiria a sua encenação, né? Então, foi preciso esperar que, digamos, a luta política pela abolição avançasse a ponto de não haver uma razão específica para a proibição da peça, que, como o Conservatório atuava só no Rio de Janeiro, ela foi proibida em São Paulo, mas não foi proibida nos outros lugares do Brasil em que ela foi encenada. A mesma coisa a peça portuguesa, a adaptação portuguesa, é de 1864, mas só foi encenada no Brasil em 1881. Né? Então, isso diz muito sobre as condições, digamos assim,
políticas, né, de um país escravocrata que não queria ver a luta contra a escravidão avançar. Agora, você me perguntou se depois da abolição essas peças continuavam a ser encenadas. A Cabana do Pai Tomás praticamente nunca saiu de cartaz assim, até os anos 30, 40, porque ela migra para o circo, né, o circo teatro. Né? Depois ela tem adaptações para o cinema. Né? O nosso colega César Braga Pinto, ele tem um bom artigo sobre a sobrevivência da Cabana do Pai Tomás, no cinema e no teatro, depois dos anos de 88. O que mudava era a recepção, porque uma peça que era de cunho abolicionista e que era uma peça de combate à escravidão, quando a escravidão já não existe mais, ela ganha um outro sentido, de documento, de memória. Então, o que vai acontecer nos anos posteriores à abolição? Nos dias 13 de maio, em geral, essa peça era representada, mas era representada uma vez, né, para lembrar uma data e depois, assim, eventualmente ficava no repertório de uma companhia teatral e eventualmente era representada. O César faz um pouco o comentário a respeito disso. Né? Sobre os adjetivos que o Machado cortou e que, digamos, ele não deixou ficar a expressão uma manada de escravos. Né? Quer dizer, isso antes do naturalismo falar em gravidez bestial, né? No caso lá do crime vazio. E eu acho que, evidentemente, é uma palavra que chocava, digamos assim, você se referir ao escravo dessa maneira. Então, esse corte foi feito um pouco, eu acho, por essa razão, embora toda a plateia fosse de brancos e não fosse se incomodar com essa palavra. No Alencar aparecia, né? Coisa marcada. No Alencar, o tronco do IP é uma referência horrível ao negro. Né? Então, de repente, o Machado também faz um corte que tem um significado, talvez muito maior para ele do que para a plateia de brancos que iria assistir a essa peça. Né? Aí você perguntou mais. Numa sociedade como a nossa, que tem talvez uma ambiguidade. Essa expressão, numa sociedade como a nossa, o que é que está por trás de uma expressão como essa, numa sociedade como a nossa? Eu acho que essa expressão ela se repete em alguns pareceres. Não é? Porque os pareceristas usam muito essa expressão, numa sociedade como a nossa, numa sociedade em que as circunstâncias são muito especiais, sempre são eufemismos, digamos assim, né, para dizer abertamente, numa sociedade escravocrata. Né? Então, o Vitorino, por exemplo, diz que essas peças podem incitar a revolução. Não sei como, porque não havia escravos assistindo a essas peças. Né? Mas essas peças, na verdade, elas podiam também despertar uma consciência anti-escravista nas pessoas, porque ainda que fossem estereótipos do bom escravo fiel, do bom escravo, né? Quer dizer, de alguma maneira essas peças estavam dizendo para os senhores brancos que os escravos mereciam a liberdade, que os bons escravos mereciam a liberdade. Por isso que quando Alencar terminou o demônio familiar, com o personagem dando uma carta de alforria para o escravo como um castigo, as pessoas entenderam que o Alencar era escravista porque estava dando a carta como um castigo. Né? Quer dizer, a lógica era castigar fisicamente, né? Põe no chicote o escravo que fez coisas erradas, mas o Alencar dá liberdade para ele. E no século XIX, a peça do Alencar foi vista como uma peça de cunho abolicionista, de cunho escravista. No século XX, as opiniões se dividem entre os estudiosos. No último livro sobre escravidão no Brasil, que é o livro da Angela Alonso, ela concorda com vários críticos que não veem no final do demônio familiar um fim anti-escravista. Há outros que acreditam nesse fim anti-escravista. Por quê? Era preciso, o bom escravo merecia a liberdade. Então, peças que mostravam isso acabavam sendo peças perigosas, porque de uma forma,
digamos assim, o fim da escravidão, o fim espontâneo da escravidão, que era no que o Alencar acreditava, podia até ser possível, se os escravos fossem todos tão bons que merecessem a liberdade. Então, de uma certa forma, eu acho que essa expressão de uma sociedade como a nossa era muito complicada, né? Eu acho que o Machado queria que cada um visse aí, né, um significado possível, mas não absoluto. Bem, então eu abro as perguntas para a plateia. Aproveitando que eu já estou com o microfone aqui, Obrigado. Professor João Roberto, obrigado pela brilhante exposição. Agora me ocorreu que, notadamente, é na série Bons Dias em que Machado se posiciona de maneira mais, se podemos dizer assim, direta a respeito da escravidão, né? Não desconsiderando o fato de que se trata de um ano especial, 1888, né? Seria possível ventilar a hipótese de que Machado, já bem estabelecido na cena literária e na sociedade carioca, de fato, se sentisse mais confortável para se posicionar nesse momento, ou o senhor talvez teria outros fatores que considera que seriam fundamentais para que isso de fato tivesse ocorrido? Acho que é uma boa questão, porque, de fato, em 1862, o Machado tem 23 anos, faz parte de uma instituição regulamentada no Império, que tem uma função de coibir os excessos, digamos assim, e deve ter se sentido intimidado diante desse corpo de censores e pessoas mais velhas do que ele. E também, além do que você coloca, em 88 ele já é um homem que tem uma posição na sociedade. Eu acho que também a luta política contra a escravidão em 1862 era uma. E em 1888 estamos no final da campanha abolicionista que começou no parlamento com Joaquim Nabuco em 1879 e que já tem aí toda, digamos assim, a concordância de praticamente todos os brasileiros. Quem que era a favor de manter a escravidão em 88, a não ser alguns poucos fazendeiros, não é? Enquanto que todos os brasileiros estavam envergonhados porque era o único país na América que tinha escravos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Não é? E em 88, vários estados e cidades brasileiras já tinham decretado o fim da escravidão. O Ceará, em 84, tinha decretado o fim da escravidão e várias províncias e cidades também. Era uma luta que tinha que terminar como terminou, o fim da escravidão. Então, o Machado também tinha essa segurança. Mas eu acredito que em 62, eram poucos os que abertamente se colocavam contra a escravidão. Eram poucos. O Machado se colocava contra a escravidão nos textos de crítica teatral, elogiando as tendências liberais das peças que faziam a crítica à escravidão. Né? Por isso que eu procurei aqui mostrar a diferença entre um homem atrelado a uma instituição e um homem que escrevia no jornal liberal, onde pelo número de comentários a gente vê qual era o seu verdadeiro alinhamento político. É na mesma época, no mesmo período? É no mesmo período que se dá essas resenhas de crítica teatral e sim, a atuação dele? Sim, veja bem, o Machado escreve pareceres em 62, 63, 64. E essas críticas teatrais que eu comentei, elas são de 59 a 68. Né? Então, elas são praticamente contemporâneas. João Roberto, obrigada. Gostei muito mesmo da sua exposição, muito rica, pesquisa muito boa. E eu queria, na verdade, fazer uma colocação
Eu também fiquei em dúvida quanto à observação do Machado no parecer sobre a peça do César de Lacerda. Eu conheci essa observação desde a Lúcia Miguel, que ela reproduz, né, comenta. E eu lembro que eu comentei algumas vezes em aula e tal, um pouco favoravelmente ao Machado, assim, nesse comentário, no sentido de ver mais uma compreensão em termos de estrutura, de verossimilhança e de questionar o fato de que, bom, se esse protagonismo não existe na sociedade, então como que é possível, né, recriar isso artisticamente e tal. Mas também posso, assim, né, agora eu fiquei um pouco em dúvida, mas tendo a achar ainda, né, mais isso, assim, até porque ele é muito comedido, né? Segundo a teoria filosófica, tal, mas numa sociedade como a nossa, né, e ele não dá explicação. A do Vitorino é muito mais, chama atenção para os riscos de uma instituição, riscos que, aliás, muitos autores, né, chamavam atenção, né, e ideólogos da escravidão e tudo isso, né, o medo lá da revolta do Haiti, né, de que isso ficava como uma sombra, né, pairando desde a independência. Mas a outra é uma pergunta, na verdade, bem simples. Dessas peças, se fosse fazer uma estatística, assim, quantas seriam de brasileiros, quantas de portugueses e quantas de franceses sobre a escravidão? Eu tentei aqui, mas você falou de 30 peças, não são 30, né, o que você colocou? Ah, tá. É o seguinte, tem muitas peças que foram escritas no Rio Grande do Sul e só encenadas no Rio Grande do Sul. Escritas na Bahia, só encenadas na Bahia. Escritas em Pernambuco, só encenadas em Pernambuco. Então, para não fazer uma lista das 30 peças, eu só coloquei as peças que eventualmente o Machado de Assis leu como censor, ou, enfim, as peças que foram aprovadas pelo Conservatório Dramático no Rio de Janeiro, né? Mas nesse trabalho que eu estou fazendo sobre o teatro e a escravidão, eu estou estudando, lendo e comentando essas peças feitas em todo o Brasil, porque elas também assim, atuaram nos seus locais de origem, né? Então, as peças gaúchas falam sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, as peças baianas sobre a escravidão na Bahia, em Pernambuco e assim por diante. Quer dizer, a única peça que foi encenada no Brasil inteiro é A Filha da Escrava, que é uma peça escrita por um gaúcho. A peça se passa no Rio Grande do Sul, não é? Mas é um problema que diz respeito à escravidão brasileira de um modo geral. Não é? Quer dizer, uma menina que é filha da escrava da casa como filho do dono da casa. Não é? Quer dizer, mas é por isso que eu não fiz a listagem completa das 30 peças. Né? Mas então a maioria deve ser de brasileiros mesmo. Sim, a maioria das peças escrita por brasileiros. As peças portuguesas, geralmente também de autores portugueses radicados no Brasil, uma ou outra não. São mais ou menos 5 ou 6 peças portuguesas e mais ou menos 4 peças francesas. Né? Houve também traduções, adaptações, né? Agora o grande número mesmo é de peças escritas por brasileiros. Tá? E a segunda coisa que você mencionou, né? Quer dizer, a interpretação desse parecer. Eu acho que a peça como está, sem censura do Machado, ela é coerente, ela não tem nenhuma incoerência. Não é? Quer dizer, o personagem que havia sido escravo, não é? Quer dizer, ele vai ser comprado por uma pessoa que vai colocá-lo na escola, ele vai estudar, vai se tornar um negociante e depois ele vai acertar as contas com o pai que o vendeu. Não há nada aí de, digamos assim, que precise de alguma mudança. Não é? A peça foi encenada em Portugal assim. Não é? O que o Machado faz é torná-la palatável para uma sociedade como a nossa, ou seja, uma sociedade escravocrata, mas que pode se ofender
vendo na peça um escravo se transformar em negociante e se casar com uma mulher branca. É uma questão, digamos assim, de preconceito muito forte contra o escravo. Contra o escravo. Eu só fiquei pensando se o fato de se casar com uma mulher branca, se esse não é um tabu maior e talvez o elemento aí mais inverossímil. Porque isso, assim, era fixado em lei em Estados americanos até muito tempo atrás, né? Então, se é essa a questão, sabe? Porque não acontece isso no drama familiar, não acontece no mãe, né? Sim, mas acontece nas peças francesas também. Não é? Nas duas peças que eu comentei, você tem... Mas elas foram vetadas, né? Mas foram encenadas na França, provocaram escândalo. O herói romântico negro é um personagem rico da dramaturgia francesa romântica. Não é? Tem um livro da Sylvie Chalet que se chama De Noir au Nègre, l'image do negro escravo no teatro, em que ela comenta muito mais do que essas duas peças que eu comentei. No teatro francês, há pelo menos de 8 a 10 peças que trazem os mesmos temas, mas que nem foram apresentadas aqui para o Conservatório Dramático. O herói negro romântico é um personagem do teatro francês dessa época. Eu termino, não é que eu fico assim, na França isso já não seria mais possível, né? Uma sociedade que fez revolução, teve lá o Haiti e tudo, mas, quer dizer, isso poderia aparecer lá mais tranquilamente do que aqui, né? Claro. O professor Gilberto quer fazer uma observação. Seguinte, João, falando da França, a França, com a Revolução Francesa, eliminou a escravatura, né? Mas Napoleão repropôs a escravatura e autorizou a escravatura nas colônias. Por quê? E eu vou caminhar um pouquinho depois para chegar no Machado de Assis. A ideia era a seguinte: nessas regiões em que o trabalho era intensivo, ou seja, onde não havia chegado a Revolução Industrial, era necessário que houvesse muitos braços e, evidentemente, mais baratos os braços escravos. A coisa continua, a França não tem escravos no território dela. Depois, em 1948, a França vai abolir totalmente a escravidão, né, tanto nas colônias quanto no seu território. Porém, a França continuava tendo escravos na Indochina, na Conchinchina, que era um protetorado francês. Nesse protetorado francês, agora vou chegar no Machado, nesse protetorado francês, agora que está sendo descoberto, e alguns historiadores estão tendo a coragem de colocar esse tema para os franceses, que era o seguinte: como havia um trabalho intensivo na Conchinchina, arroz, chá, etc. e tal, e havia muita escravidão chinesa, né? Os diplomatas franceses, embora soubessem, e os chefes de polícia franceses, embora houvesse a lei que proibia a escravidão, diziam o seguinte, mandavam os seguintes relatórios para a França: nós não podemos entrar nessas questões tendo em vista a situação dessas regiões. Que é exatamente o que Machado vai dizer muitos anos antes, que talvez, eu não conheço, estou começando a estudar essa coisa de escravidão, você sabe disso, né? Talvez tenha sido essa a visão do Machado, que é essa que os franceses vão repetir 90 anos depois, né? 1910, 1920. Exatamente essas palavras, que tendo em vista a condição dessas regiões, né? Eles não falam desse país, porque era um protetorado, mas dessas regiões não é possível, para não chocar, não é possível ser contra a escravidão. Que é um pouco o que o Machado vai dizer: não é possível ser contra a escravidão porque vai chocar o escravocrata. O francês vai dizer a mesma coisa 90 anos depois, porque eles tinham interesse econômico em manter no seu protetorado a escravidão. Isso é algo que está sendo estudado agora, muito lentamente, porque há restrições a se confessar que a França, da Revolução Francesa, mantinha escravos.
Só isso. Só uma contribuição para você. Uma questão mais... A gente encerra a última. Uma última? Não? Tudo bem? Eu queria fazer uma fala final, só para dar um fecho, antes da gente ter, de fato, a apresentação do José Miguel Wisnik. Né? Então, a guisa não de encerramento, mas de um fecho provisório, eu queria falar um pouco a respeito desses 3 dias que a gente teve aqui estivemos reunidos em Plano Machado de Assis. Claro que desde o título, está claro que desde o título, trabalhos em andamento, autores de construção, a ênfase esteve em processos. Né? Os processos referem-se desde as nossas leituras como pesquisadores, intérpretes e críticos, como aos processos e práticas que constituíram e permanecem constituindo o que entendemos por Machado de Assis. Eu penso que uma disposição aberta para o que foi feito e o que ainda está por ser feito marcou todas as falas. Os nomes e as ideias de Lúcia Miguel Pereira, Augusto Meyer, Eugênio Gomes, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Antônio Cândido, Dirce Cortes Riedel, Raimundo Faulo, Roberto Schwartz, Alfredo Bose, John Gladson, Luiz Costa Lima, Abel Barros Batista, esses foram alguns dos nomes que eu anotei, e foram muitos outros nomes, certamente muitos outros, foram citados aqui nos vários trabalhos, a meu ver, conviveram muito bem, né, entre nós. Se não agarramos Machado de Assis desta vez, tenho certeza de que cada um de nós se desdobrou para apresentar o que tinha de melhor. E me parece que o texto do Machado de Assis tem, entre os seus aspectos extraordinários, né, essa capacidade de provocar na gente uma vontade de compreensão que nos coloca sempre no limite do que a gente consegue pensar e dizer. Não sei como é com os colegas, mas eu tenho trabalhado com Machado há mais de 20 anos, né, agora, desde o doutorado, em 97 comecei a trabalhar, acho que não tem um dia que eu não penso sobre Machado, não leio alguma coisa sobre ele, eu sobre ele, é uma obsessão, né, como disse o Fernando. Estou dando aula regularmente sobre Machado há 16 anos, já foram muitas turmas e cursos, e eu sempre tenho a sensação de que na aula eu vou no limite do que eu consigo pensar. Né? E eu sempre saio ali com uma espécie de travo, né? Uma coisa amarga de que algo fundamental não foi dito, né? Que precisaria ser melhor pensado e melhor dito. Né? Eu acho que isso, assim, a Machado tem essa capacidade, né, de nos desconcertar, de nos desarmar, né, também, e eu acho que ao longo dos 3 dias ficou claro aqui. Então, seguimos a pista do Stern, né, encontramos o Fielding. A gente buscou Cervantes e chegou ao Luciano. Tentamos Proust e demos de cara com Racine. Buscamos o Hartmann e vimos delineados o Freud e o Lacan. Buscamos a história e tocamos com a natureza, buscamos a natureza e eis que lá está a história, essa eterna loureira, para fazer uma citação do Machado. A gente viu o esforço dos tradutores dar conta do texto do Machado de Assis, às vezes lançando mão de 6, 7 palavras para tentar cercar o sentido de uma única palavra que está ali, imóvel, né, esperando, desafiadora, o próximo tradutor. Né? Então, próximo leitor, próximo tradutor. A gente lê os paratextos buscando compreender melhor o texto, mas eis que o paratexto nos lança de novo para as incertezas do texto. No caso das errata, né? Remetendo para o texto que fala de errado. E o tempo de Machado, né? Qual é? Ou melhor, quantos tempos convivem no texto de Machado? Vimos um autor que, enquanto uma mão se constrói de maneira tão sistemática, erigindo um monumento para si, ou erigindo-se como um monumento, com a outra vai escrevendo textos que problematizam a autoridade e a originalidade do autor e corroem a noção mesma de autoria, levando ao limite a condição do autor do texto escrito, e essa condição que é uma ausência. Diferentemente da fala, da comunicação oral, o texto da Luciana hoje, a escrita implica a ausência do autor, e ainda assim procuramos resquícios da voz na escrita. Machado, aliás, fez dessa ausência uma presença imensa. 111 anos depois da sua morte, a sua presença só parece crescer, realizando e tornando sério o trocadilho jocoso do defunto autor. Foram 3 dias de falas, mas eu diria que foram principalmente 3 dias de escuta. Eu não ouvi palavra áspera, não ouvi indiretas, não ouvi desqualificação sumária de nada. E nestes nossos tempos, neste lugar em que a gente vive e trabalha,
Isso não é pouca coisa. Então eu quero repetir aqui aquilo que na minha fala inicial eu contei que a Cristina Antunes me disse, depois que finalizamos a montagem da exposição Machado de Assis, no ano passado. A Cristina me disse, isto que fizemos aqui é muito importante. E peço licença para retomar os versos finais do poema Um Bruxo com Amor, do Drummond. Todos os cemitérios se parecem e não pousas em nenhum deles, mas onde a dúvida apalpa o mármore da verdade a descobrir a fenda necessária. Onde o diabo joga dama com destino, está sempre aí, bruxo ambusível zombeteiro, que revolves em mim tantos enigmas. Em várias edições, é curioso que em várias edições do poema, o verbo desse verso aparece trocado por resolves em mim tantos enigmas. E eu acho graça, porque eu acho que muitos revisores ou tipógrafos angustiados com a abertura do vazio que o Machado e o Drummond nos apresentam, nos ensinam, é uma abertura do vazio, para a construção de sentido penosa da nossa vida, e do sentido a partir do que a gente lê, que a gente gosta de ler. Eu acho muito curioso, revolves em mim tantos enigmas. E eu continuo o poema para terminar. Um som remoto e brando rompe em meio a embriões e ruínas, eternas exéquias e aleluias eternas, e chega ao despistamento de teu crescimento. O estrideiro oblívio bate a porta e chama o espetáculo, promovido para divertir o planeta Saturno. Dás volta à chave, envolves-te na capa, e qual novo Ariel, sem mais resposta, sais pela janela, dissolves-te no ar. Então, para fechar o evento, agora a gente tem música com Zé Miguel, Machado e Machixe. Muito obrigado.